Jovem Pan Morning Show. Oferecimento. Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100 é solução completa. Jovem Pan Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Fala, minha excelência, ótima terça-feira para você que acompanha a programação da Jovem Pan News, 10 horas da manhã, e a gente começando aqui mais uma edição da sua revista eletrônica favorita. Esse é o nosso Morning Show. Carnaval, meu caro Vinícius Moura, mas até às 11h30 tem debate, tem discussão e tem informação no programa de hoje, certo? Muita, Paulo, muita informação. O programa tá bem bacana hoje. Vamos falar sobre política. A gente vai receber um pré-candidato à presidência da República aqui no Morning Show hoje. Vamos começar a nossa rodada. Exatamente. Daqui a pouco você vai ficar sabendo quem é este pré-candidato. Nós vamos falar também sobre tecnologia. O Carlos Aros vai estar aqui com a gente falando, Paulo Matias, sobre uma tecnologia que tem permitido com que pessoas com paralisia pudessem voltar a andar. Você acredita nisso, Paulinha? Incrível. Através da tecnologia? Exatamente. E é uma tecnologia que está sendo utilizada já em alguns pacientes aí no mundo. O Alex Ruffo também vai estar aqui com a gente novamente para falar sobre carros populares. A gente teve essa conversa ontem aqui, né, Paulo Matias? E despertou o interesse de muitas pessoas. Espera aí, tá acabando mesmo, então, a questão dos carros populares? 60 mil é o valor mínimo para você comprar um carro popular. Então, o Ruffo vai estar aqui com a gente, vai aprofundar, vai trazer outros números pra gente. Também vai falar sobre a nova temporada da Fórmula 1 que vem por aí. E a Paulinha Carvalho vai ter que dar outras dicas aqui pra gente, porque ontem ela passou um monte de coisa só da Netflix, né? Pois E aí, isso aí é monopólio, né? É monopólio, não pode. Então, ela selecionou agora um outro cardápio um pouco mais variado, com outras dicas. E, Paulo Matias, também vamos ter aqui novamente, né, a participação do Contraponto. Fez muito sucesso. Do programa que fez sucesso. Incisivo. Exatamente. O nosso Bruno Meyer, que além, Paulo, de fazer esse contraponto incisivo, vai falar por que a audiência da Globo tá tão baixa, principalmente no horário nobre. O pessoal gosta desse assunto, né? A Zoe Martins, não assista o Globo, não vem. Ela já era ser modinha, ela já não tava assistindo. Então ela tem... Eu quero dados, Não é só ela. A Globo tá perdendo audiência mesmo, e o Bruno Meyer vai explicar por quê. Muito bem. Bruno, você tá bem? Seja muito bem-vindo, viu? Ótimo. Ontem fez muito sucesso a sua participação aqui. As pessoas carecem muito de um contraponto no programa e nada melhor do que um verdadeiro social-democrata presente. Olha, né, volto a falar que é um prazer muito grande sempre estar aqui na bancada do Morning Show com vocês todos, mas não sou um contraponto. Fui convidado aqui para participar das entrevistas. Vão ter umas 3 grandes entrevistas aqui. Vai ser sempre um prazer fazer. Muito bem. Paulinha, qual que é a hashtag do programa de hoje? Vamos de hashtag tradição, hashtag JP Morning Show, para você comentar todos os assuntos do programa de hoje. Muito bem, e como o Vini bem disse, nós vamos abrir o programa de hoje falando sobre eleições de 2022. Já está aqui conosco nos estúdios da Panflix em São Paulo, o cientista político que é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo, Luiz Felipe Dávila. Tudo bem, Luiz? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. Prazer estar aqui com vocês no Morning Show, pra gente ter uma conversa boa sobre a política. É isso aí. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Você é pré-candidato pelo Partido Novo, Sim. certo? Como é que você está vendo aí essa disputa, caminhos da terceira via? Você acha que vai rolar mesmo esse caminho no país ou a gente vai ficar com Lula e Bolsonaro? Olha, eu acho que tem muita chance de acontecer. Eu venho andando pelo Brasil e conversando com as pessoas estão cansadas da polarização. E começa a ter uma história de que polarização e radicalismo trouxe um Brasil que agravou a crise econômica, agravou queda de renda, agravou desemprego. Então as pessoas querem discutir um pouco mais. Falar, olha, a polarização parece que trouxe isso como consequência. Então a história de pacificar o Brasil, como é que a gente sai desse buraco, como é que o Brasil volta a crescer, gerar renda, emprego, parece que é um tema importante. E isso não reflete muito na pesquisa. Eu falo que pesquisa nessa hora tem muito olho no retrovisor, né? Você olha com os nomes que você conhece e tal, mas assim, os atributos que estão buscando nessas conversas, nessas candidaturas,
eu acho que ainda não reflete as pesquisas. Né? Mas se a gente for analisar, por exemplo, essas pesquisas, elas dão vários nomes da terceira via. Se eu não me engano, são 7 ou 8 nomes, é isso, Vini? Por aí, estão colocados? Enfim, pegar são lá, vários os Moro, nomes. Ciro, Dória, Tebet. Você não acha que Alessandro... para enfrentar essas duas forças políticas tão grandes, que hoje são inegáveis, você dizer que o bolsonarismo não existe é um erro, e você dizer que o é um erro. Você não acha um tiro no pé de você ter 9 candidaturas diferentes, enfim, justamente para enfrentar 2 gigantes nesse sentido? Não deveria ser uma coisa mais unificada? Mas veja só, Paulo, hoje, ter muitas candidaturas é bom, inclusive, para ter um segundo turno. Porque se só tiver um candidato da terceira via, o Lula vai ganhar no primeiro turno. Então, assim, até do ponto de vista estratégico hoje, quanto mais candidato se não tiver tivessem esses, o Lula ganhava no primeiro. Não, pelas pesquisas mostrando hoje. Então, o que as pesquisas estão mostrando? Quando você tem uma concentração muito numa pessoa que está liderando a pesquisa, é o contrário. Você tem que ter mais candidato para você fomentar um segundo turno. Mas como é que as pessoas criam fidelidade e representatividade com tantos nomes assim? Porque, por exemplo, eu vejo um voto que existe hoje, que é um voto assim, que eu acho que é a grande maioria, que é o seguinte... Pô, eu não gosto do Lula, não gosto do Bolsonaro, mas eu tenho uma rejeição maior a um deles. Então o cara que estiver disputando contra um deles, eu vou. Eu já vi muita gente que vota no Lula falar que rejeita o Bolsonaro dessa forma, e já vi muita gente votar no Bolsonaro que rejeita o Lula dessa forma. Quando você não tem um nome, você não acha que falta uma identidade? Assim, tipo, tudo bem, porque o cara chega e fala o seguinte, tudo bem, você não gosta do Bolsonaro, mas você vai de quem? Aí você fica meio assim, pô, eu vou de Dória? Não vou de Dória, eu vou de Moro, puta, não sei, Luiz Felipe Dávila, pô, talvez, Simone Tebet, sei lá quem mais, Ciro Gomes, enfim. Eu acho que falta identidade um pouco. Eu acho que faltam 2 coisas. Primeiro, é difícil cavar um espaço quando uma eleição hoje, você tem do voto espontâneo uma parcela muito grande. Só para você ter uma ideia, na última eleição presidencial, nós tínhamos 26% de todos os candidatos somados como voto espontâneo. Hoje é 50%, se você somar Lula e Bolsonaro. Então, realmente, tem uma consolidação do voto espontâneo muito grande. Mas eu acho que a gente tem que fazer 2 coisas. Primeiro, essa história de caminhar, falar, conversar com as pessoas, mostrar... A eleição não entrou no radar das pessoas, então... E a segunda coisa é que muitas dessas pessoas da terceira via, não sei quantas vão ficar, mas eu não acho que vai ficar muito. Eu acho que vai ser uma eleição presidencial que nós vamos ter uns 5, 6 candidatos no máximo. Acho que não vai ter mais que isso para a eleição presidencial. Luiz, muito bom dia. Bom dia. Digamos que no segundo turno dá Lula e Bolsonaro e tudo indica, esse cenário está caminhando para que isso aconteça. O seu apoio. Pra quem vai? Pro Lula ou pro Bolsonaro? Não, eu não vou apoiar não, porque... Nenhum dos dois? Não, nenhum dos dois pelo seguinte, eu digo que eu tô nessa campanha justamente para me apresentar como uma alternativa ao populismo. Eu acho que o populismo de esquerda e de direita no Brasil vem fazendo mal danado. Vem mal no sentido de esgarçar a credibilidade das instituições, atacar a liberdade de imprensa, criar essa situação de estagnação econômica há mais de 15 anos, né, gerando desemprego, renda. Quando você pega que 70% dos jovens querem ir embora do Brasil porque não encontram oportunidade aqui, alguma coisa está errada com esse país. E eu acho que o que nós temos hoje não é nem terceira via, viu, Paulo? É segunda via, porque só tem a primeira via é um populismo, pode ser de direita ou de esquerda. E segunda via é todo mundo que combate o populismo. E eu estou nessa campanha para combater o populismo. Mas você não acha muito difícil 14 anos de PT combatê-los em menos de 4 anos de mandato? Porque foram 14 anos de PT no poder, agora chegou o Bolsonaro, ainda não se completaram os 4 anos de mandato dele. E junto com isso, chegou a pandemia também. Com certeza, é um acúmulo de erros, né? Você teve 14, eu falei, o Bolsonaro já pegou um bastão muito complicado da economia. Nós já tínhamos 13 milhões de desempregados, a economia estagnada há muito tempo, as instituições dilaceradas por causa dos escândalos de Mensalão, Petrolão e Lava Jato. Então o Bolsonaro já pegou uma situação terrível. Só que o Bolsonaro não teve a força política para fazer o que ele prometeu. No fundo era a agenda do Paulo Guedes, né? Tinha que privatizar, abrir a economia e nada... Depende do Congresso também, né? Então, mas aí que é o negócio. Eu sempre disse isso nesse governo, assim, quem é o articulador político? Porque o governo, o Paulo já participou de governo, não adianta só ter gente competente, precisa ter articulação política. Precisa ter alguém que faça essa coordenação dentro do Congresso. Não melhorou agora, de um tempo para cá? Não, no primeiro ano era mais difícil, mas depois o Bolsonaro percebeu que sozinho não conseguiria. Acho que caiu mais ainda, porque agora se rendeu ao centrão mesmo. Né? Na hora que você pega, puxa vida, na hora que o teu líder lá vai ser, sabe, o Arthur Lira, aí complicou, né? Mas tem jeito? Tem jeito. Eu vou dar um exemplo. Olha só, o governo Temer
foi o presidente mais impopular da história do Brasil. Disparado o presidente mais impopular. Mas conseguiu aprovar teto do gasto. Aprovou a reforma do ensino médio, uma reforma muito importante. Mas tinha o Centrão com ele, né, Felipe? Mas fez o Centrão votar a favor das reformas. Votou a reforma trabalhista, votou o teto do gasto. Então, assim, você vê que o Centrão, a história do Centrão, eu digo que tem um certo mito. O negócio do Centrão é o seguinte: o Centrão tem muito poder quando o governo não tem prioridades claras e quando o governo não é capaz de mobilizar a sociedade. Você pega a reforma da Previdência. Mobilizamos a sociedade. E eu participei disso via CLP, no Centro de Liderança Pública. E qual foi a grande sacada que a gente teve de comunicação lá? Foi mostrar que a reforma da Previdência acabaria com privilégio. Na hora que você fala que a reforma para acabar com privilégio, as pessoas vão à rua e apoiam a reforma. E o Brasil foi o único país do mundo que as pessoas foram à rua a favor da reforma da Previdência, enquanto no mundo inteiro todo mundo ia contra. Então o que é a narrativa com o governo capaz de comprar briga? E naquele tempo, quem comprou a briga foi o governo Bolsonaro. Tem que reconhecer. Como agora aconteceu uma outra medida importante, que eu digo que essa combinação de apoio da sociedade com o apoio do governo. Outro exemplo importante, marco do saneamento básico. Olha que absurdo. O saneamento básico está na mão de estatal nesse Brasil há quantos anos? Há 40, 50 anos. E olha o currículo horrível dessa estatização do saneamento básico. Nós temos 100 milhões de brasileiros sem acesso a esgoto tratado e 35 milhões sem água tratada. Aí o que aconteceu? E todos os governos estaduais ali resistindo à privatização. Aí pressão da sociedade, governo comprando a briga, aprovamos o marco do saneamento básico. Então acho que também tem uma outra atitude que eu quero mostrar na campanha, que nós temos de elogiar as coisas boas feitas por um governo. Tem que elogiar mesmo, tem que elogiar o marco do saneamento, o novo marco das startups, a PL das ferrovias agora. São coisas boas que aconteceram no governo Bolsonaro. Agora, quando começa a falar de emenda de relator, orçamento secreto, aí não dá. Então, esse eu acho que é um ponto importante. Saber reconhecer as coisas boas e ser crítico das coisas que não são boas. Você está falando dessa história do populismo. E aí, de fato, se a gente for analisar, né, Lula, um líder populista, e Bolsonaro também na mesma linha. A que você acha que isso se deve? Por que o brasileiro acaba sempre optando por esse tipo de liderança? É uma falta de amadurecimento do debate político? Você acha que a gente estaria pronto para, por exemplo, eleger pelo voto? Eu não vou falar do Temer, porque o Temer já tem um histórico, assim, né, ali mais complicado, porque é um político de longa data. Mas para eleger uma pessoa que talvez não seja essa liderança tão carismática, tão popular, mas que tem uma linha de argumentação e de articulação, além só desse carisma e dessa linha direta com as pessoas? Você acha que o brasileiro está pronto para escolher uma pessoa assim? Olha, eu digo que a nova geração está. Acho que a nova geração... Eu falo, o populismo tem uma coisa até de etária, né? É uma coisa mais de meia idade. E essa turma que votou em populista durante todas essas eleições, como você bem falou, né? Aliás, desde o Getúlio Vargas. Provavelmente os avós das pessoas que estão votando hoje no populismo já votaram em populismo lá atrás no Getúlio Vargas, né? Luiz, mas uma boa parte da juventude hoje vai votar no Lula. Então, mas eu acho que a juventude tem duas juventudes. E é muito legal isso aqui, contando um pouco das minhas andanças pelo Brasil. Pô, a turma quer hoje fazer curso de programação, quer trabalhar com game, tá em outra. E entende que o Estado atrapalha, que esse negócio de populismo não tá ajudando nada. Tanto quando você pega esse número impressionante, que 70% dos jovens bem formados querem ir embora do Brasil, é o jovem que não encontra oportunidade aqui. E ele sabe que isso é ligado ao populismo. Então, eu acho que tem duas coisas que vem mudando no Brasil. Primeiro, é engajamento político público. Não digo político, público, na agenda pública dos jovens. Eu digo que a pior geração da política foi a minha geração. Né? Eu digo, a turma de 50 a 60 anos... Aliás, você pega o Congresso Nacional, a liderança política, quem é um grande líder entre 50 e 60 anos? Não tem. Porque eu falo que foi a geração criada na época dos governos autoritários. E aquele tempo a gente tinha na sala de aula uma aula chamada OSPB, era Organização Social Política Brasileira. O que a gente aprendia naquela era um negócio seguinte: fica longe da política, né? Vai ganhar dinheiro na vida privada, política, ou você está no lado do governo ou você está no lado errado. E foi uma geração que abandonou a política. Não teve formação, não tem destaque na política. Então você tem a geração dos mais velhos, da turma de 70, 80 anos, que lutou pela redemocratização do Brasil, e hoje você tem uma nova geração de líderes aí de 30, 40 anos que está fazendo a diferença. E isso também na sociedade civil. Veja o crescimento do terceiro setor, veja a participação ativa dessas pessoas em trabalhos comunitários. A própria pandemia, nós vimos a questão da distribuição de bolsas, como que teve essa parceria público-privada para fazer as coisas acontecerem. Então eu acho que essa turma não quer saber do populismo.
E é porque é uma turma que tem mais consciência do seu dever cívico, né? E nós temos que lutar pelo voto consciente, né? Uma coisa que eu venho fazendo muito nessa campanha de presidência da República é dizendo, quem tem o poder de mudar o Brasil é você, nós todos que votamos. 70% dos brasileiros não se recordam quem votou para deputado na última eleição. Aí como você vai querer cobrar e fiscalizar, você nem lembra o nome da pessoa que você votou na última eleição? Fabi. Bom dia, pré-candidato. Bom dia. Eu gostaria de saber o seguinte, nós estamos acompanhando agora uma das grandes brigas do século XXI, é a escalada do autoritarismo sobre as pessoas, do Estado sobre as pessoas. Então eu gostaria de conhecer exatamente as ideias, o que o senhor pensa em relação a isso. A gente não tem mais aquela guerra de tanques, a gente tem a guerra parecida com 1984 de George Orwell. E a gente olha para isso e eu fico com receio, né? Eu, pelo menos, gosto muito das garantias individuais, direitos fundamentais que nós conquistamos. E como o senhor pensa em relação a esse autoritarismo estatal que pode vir para cima das pessoas? Verdade. E quando você pega a Gênesis, quando é que tudo isso começou, tem uma data, né? Que foi 2008. A crise de 2008 é uma crise que causou um entendimento de que a política se distanciou do cidadão, que a política era tratada por tecnocrata. Aí vem o populismo e fala, eu me preocupo com a sua dor, eu me preocupo com a sua... você foi deixado para trás desse progresso, tá todo mundo ganhando e você ficou para trás. Então isso tem um apelo forte. E o apelo do populismo, como você bem disse, está muito ligado ao autoritarismo. Porque o negócio é o seguinte, eu chego ao poder pelo meio do voto e eu vou esgarçando as instituições. Eu questiono a legitimidade do sistema eleitoral, eu questiono a legitimidade do Supremo, eu vou questionando a legitimidade das instituições como debilitando. E dizendo assim, olha, eu não consigo governar, ninguém deixa eu governar. Então você se coloca naquela posição de vitimação e ao ser a vítima, você começa a minar a credibilidade das instituições. Dizer assim, o único que fala a voz do povo sou eu. As instituições não representam o povo. E isso é o jeito que você esgarça as instituições democráticas. E você pode ver que é um ciclo natural em todo o sistema. É o que está acontecendo na Polônia, na Hungria, é o que está acontecendo no Brasil. Então, quando você pega assim, Lula e Bolsonaro, os dois criticando, por exemplo, liberdade de expressão, né? E o Lula chamava de controle social da imprensa, da mídia, né? É igual. Então isso a gente tem que lutar para defender os interesses individuais, né? E isso tem que ser implacável, essa defesa. Ô Luiz, quem seriam os seus nomes de economia, de saúde, Casa Civil? Você já tem os nomes, caso, por exemplo, você for eleito presidente da República? Olha, o que a gente está fazendo, Bruno, que eu acho que a coisa mais importante é definir quais são as propostas e quem está a fim de executar aquela proposta. O Brasil está meio cansado e desiludido com o tal do Posto Ipiranga, essas coisas. A pessoa quer saber quais são as propostas, porque para executar aquele plano é que você precisa ter gente afiada com você. Então, por exemplo, na parte econômica, quais são as diretrizes básicas do nosso plano? Primeiro, abertura unilateral da economia. O Brasil tem que se inserir no comércio mundial. Todo país que ficou rico abrindo a sua economia. Até a China, que é comunista, tirou 1 bilhão de pessoas da miséria porque se tornou competitiva no comércio global. O Brasil vem se fechando para o comércio global desde os anos 80. Aliás, nós perdemos a primeira janela nos anos 80, né? Quando teve a primeira onda de Margaret Thatcher e Reagan, de abertura econômica, privatização, desregulamentação. O que nós fizemos? Nos fechamos, criamos reserva do mercado, lei da informática, e o Brasil foi perdendo competitividade e produtividade ao longo do tempo. A economia brasileira, naquele tempo, crescia 7% ao ano, de 1930 a 1980. Aí o que acontece? Quando o mundo se abriu, nós fechamos. E de 1980 até 2002, o Brasil cresceu só 2,5%. E de 2002 para cá a gente cresceu 0%, está crescendo 1% aí. Então assim, nós perdemos essas grandes oportunidades. Então abertura unilateral da economia, privatização das estatais, temos de fazer um programa forte de privatização das estatais, que é muito importante. Mas será que isso é aprovado no Congresso, o pré-candidato? Porque todo pré-candidato chega e fala, vamos privatizar, vamos fazer, mas aí esbarra justamente nessa questão. Porque aí ou cede o espaço dentro do governo para o que o Centrão quer, ou não privatiza, ou até, como acontece hoje em dia, cede para o Centrão e não privatiza, né? Ou seja, como é que faz essa conta? Como é que a gente coloca em prática essa questão da privatização, que sempre foi um paradigma fundamental do país, mas nunca efetivamente houve um abraço por parte do Legislativo e do Executivo em conjunto nesse sentido. Então, mas aí você falou a palavra certa. Você falou Legislativo e Executivo, mas é do Executivo que tem que partir isso. Perfeito. Porque, por exemplo, o Programa Nacional de Privatização, tá isso lá, o presidente tem o poder
de escrever todas as empresas nesse programa. Não, mas o presidente vai lá, ele propõe. E aí o Congresso, não é, por exemplo, é do interesse do Centrão privatizar a Petrobras? Eu acho que não. Não, peraí. Então, vamos lá. Esse é um exemplo. Mas o ponto que falta nesse discurso, que eu acho que faltou para nós, é entender o seguinte: o que você vai fazer com o dinheiro da Petrobras? Quando a gente fizer privatizar, vender a Petrobras, porque as pessoas falam assim, a Petrobras dá dinheiro. Por que você quer privatizar uma empresa que dá dinheiro? Fala assim, eu quero privatizar uma empresa que dá dinheiro por duas coisas. Primeiro, é uma empresa que produz energia fóssil no mundo vai cada vez valer menos. Ou seja, é um carro que cada ano que você demorar para vender vai perder mais valor de mercado porque o mundo está indo para renovável e você está com uma coisa de energia fóssil que está sendo taxada pelo mundo inteiro. Segundo, que a Petrobras, como qualquer outra estatal, é usada de maneira política e não para se tornar a melhor empresa do mundo no setor. Então, daí que nasce Mensalão, daí que nasce Petrolão, daí que nasce Lava Jato e tudo que a gente já conhece. E terceiro, você quer usar para manipular preço, em vez de deixar preço de mercado que é ditado por uma commodity. Então, não faz sentido nenhum você ter isso. Agora, você fala assim, não, nós vamos vender a Petrobras, nós vamos pegar esse dinheiro da Petrobras, nós vamos criar um fundo importante para investir em melhoria da saúde, em pesquisa e desenvolvimento, em ensino profissionalizante para poder requalificar as pessoas. Eu acho que está faltando essa parte no discurso. Mas como é que convence os caras lá, os 513 mais os 81? Você convence dizendo que esse dinheiro vai para a base dele. Olha aqui, ó, esse dinheiro aqui vai para educação profissionalizante. Quantos cursos profissionalizantes tem na tua base? Não, tem 48% de pessoas de jovens que não terminam o ensino médio. Agora, esse dinheiro vai para cá e se você fizer um super curso profissionalizante, como tem, por exemplo, em Minas Gerais, o governador Zema lá, que é do Partido Novo, fez espetáculo, voucher. Então, não é licitação, porque se você fizer licitação, olha a armadilha, se você fizer licitação, o que acontece? É pelo menor preço. Aí você vai ter que pagar R$1 a hora de um curso profissionalizante. É óbvio que vai ser uma porcaria o curso, porque não tem jeito como você fazer um bom curso. O que eles fizeram lá? Voucher. Privado. Hoje o que acontece? Chama Trilha do Futuro, um grande programa de educação profissionalizante. Dá para fazer. Eu acho que essa história do corpo floral, o corporativismo, é a desculpa para não se fazer as reformas que o Brasil precisa. Veja o caso do Zema, estava citando aqui o Zema. O Zema tem 2 deputados na Assembleia Legislativa. Saneou as finanças do Estado, privatizou, fez reforma, atraiu investimento em negócio. Dá para fazer. Ou seja, o Eduardo Leite acabou de aprovar lá no Rio Grande do Sul reforma administrativa, reforma do ensino médio, reforma do magistério, mexeu na polícia militar lá. Dá para fazer. Agora, o executivo tem que estar afim de comprar essa briga. Luiz, você falou aqui que acredita que alguns candidatos vão pular fora aí dessa disputa até a hora que chegar a eleição. Queria saber se você pretende mesmo ir até o final ou tem alguma coisa que poderia mudar a sua decisão, algum candidato que você poderia já se aliar num eventual aí, primeiro turno. E uma outra coisa, você também externou aqui esse sentimento da população que eu acredito que tenha mesmo, né? Esse sentimento de que não quero nem Lula, nem Bolsonaro, quero uma alternativa, mas que isso acaba não refletindo nas pesquisas. O que precisa ser feito para romper de vez essa polarização e sair do sentimento para a urna? Olha, essa é uma excelente pergunta e vocês têm um papel fundamental nisso que eu falo que é a imprensa. Nós temos de chamar os candidatos para debater proposta. Eu já falei com os candidatos da terceira via, eu converso com o Moro, com a Simone Tebet, então eu falo assim, se tiver alguma hora uma união em torno da terceira via, tem que ser em torno de proposta. Agora, eu quero saber, eu estou dizendo que eu quero fazer abertura unilateral da economia, eu estou falando que eu quero privatizar, eu estou falando que eu quero colocar o meio ambiente no centro como uma fonte importantíssima para atrair investimento para o Brasil. Agora, o que vocês querem fazer? Porque se não tiver algo em comum entre propostas, se a gente não souber onde converge e onde diverge, não dá para ter proposta. Proposta não pode ser com chave de partido ou de cacique, dono de partido, que chega e fala assim, não, vamos nos juntar. Não é assim que se faz. O Brasil está numa situação dramática. Acho que está faltando proposta dos candidatos. Total. E acho que vocês têm uma discussão aqui, um debate. Eu até propus a Simone Tebet e ao Moro, e o João Dória não, porque o João Dória só vai entrar a partir de abril, que é o negócio seguinte, vamos fazer roda de conversa, não é debate, uma roda de conversa, que nem vocês têm mesa redonda de futebol, a gente faz uma mesa redonda. Uma coisa menos engessada. Mas vamos falar assim, vamos discutir meio ambiente em Manaus, vamos discutir tecnologia, que nem é um dos temas aqui do programa, no Porto Digital em Recife. Vamos sentar lá e discutir, mas vamos fazer uma discussão. Isso vai mostrar que o centro está conversando e que a gente está discutindo proposta. Entre Moro e João Dória, quem que você se sente mais confortável de apoiar? Não, eu acho que o grande problema aí é o índice de rejeição dos dois, né? É difícil, como é que você vai crescer? Aliás, foi a conversa que eu tive com ele. Eu falei assim, qual é o critério para a união? O primeiro critério com o Moro. Eu falei com o Moro, olha assim, como é que vai ser o critério para escolher no candidato da terceira via? Eu acho que tem que ser
baixa rejeição. Porque baixa rejeição é o candidato que tem mais potencial de crescer. Porque se o índice de rejeição é alto, você bate no teto logo. E se bater no teto, não fura a polarização de Bolsonaro e Lula. Então você vê. Aí não, mas quem tá na frente fala, não, mas tem que ser quem tá na frente. Então nesse caso não seria o Dória, porque ele é o campeão de rejeição. Exatamente, hoje. mas é o problema. Eu acho que o Dória tem não só que enfrentar uma enorme rejeição, e eu acho que o João Dória é um cara que um dia vai ter que ser estudado pela ciência política, porque realmente ele está fazendo um bom... Não, é verdade, ele está fazendo um bom governo em São Paulo e ele tem um enorme índice de rejeição. Então, assim, é uma coisa que não condiz uma coisa com a outra. Geralmente você fala assim, não... E por que você acha isso? Mesmo com a vacina, mesmo... Não, mas tem a questão do fechamento do comércio, que a gente imagina que é algo que causa um impacto grande, não é? A sua avaliação é o fechamento do comércio. É a forma de se colocar. Você acha que é... Eu acho que é isso aí. Não vão com a cara dele? Interessada em se autopromover do que as pessoas mesmo. Aquele negócio lá das coletivas de imprensa diárias, aquele negócio, eu achei tudo muito montado. Mas a gente até falou, Felipe, semana passada aqui no programa, que ele até mudou um pouco aí o tom da campanha dele, porque as pessoas, os paulistas não conseguem dar os créditos às ações positivas do governo Dória, nem com relação à vacina, nem com relação ao programa social. Ele não conseguiu capitanear isso de jeito nenhum. Então ele até cancelou viagens pelo país, conversas com outros pré-candidatos para visitar mais o interior do estado, enfim, e tentar, de alguma forma, reverter essa enorme rejeição que ele conquistou aí nesse mandato. E isso é a coisa mais difícil que tem numa campanha política. Diminuir rejeição. Isso é muito difícil, porque uma coisa é você falar assim, eu não sei em quem votar, acho que eu voto num cara ou no outro. Agora você fala assim, que eu não voto de jeito nenhum, isso é muito difícil. Por isso que eu acho que os candidatos que têm quem tem alto índice de rejeição vão ter um enorme trabalho, ainda mais quando a gente Você acha que o caminho mais difícil é o Dória, que não deveria ir por esse caminho? Eu acho que a rejeição que o João Dória tem no maior colégio eleitoral do Brasil, que é São Paulo, é muito difícil. Como é que nós vamos conquistar o resto do Brasil, né? Então, assim, mas eu acho que a gente precisa ter conversa em torno das propostas para depois discutir essas coisas à frente. Mas você não veta uma possibilidade de apoiá-lo? Não veto. Acho que a gente tem que... O negócio que eu falei assim, eu estou entrando nessa pré-campanha para derrotar o populismo. Então, assim, qualquer cara que tiver chance de ganhar no populismo ou ser um candidato alternativo ao populismo, vai ter meu apoio, vai ter meu respaldo. E aí, ao contrário do Moro e do Dória, acho que o seu grande desafio ia se tornar um candidato mais conhecido nacionalmente. Então, eu queria até que você falasse qual que é um pouco da sua história na política, qual que é o teu posicionamento político também, direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda. Como é que o Luiz Felipe Dávila se define? Olha, Vanessa, é uma ótima pergunta quando as pessoas falam assim, por que você vai entrar nesse negócio nessa hora? O cara bem formado, tem sucesso, estudou em Harvard, criou o Centro de Liderança Pública que trabalha com tantas prefeituras e governos estaduais, né? Por que vai entrar nessa? Porque eu acho isso, eu acho que a gente tem que lutar contra o populismo no Brasil. E essa é a minha experiência de 14 anos no Centro de Liderança Pública, é uma instituição que eu criei que nós formamos líderes públicos e trabalhamos com melhoria de gestão em estados e municípios, né? Nesses 14 anos eu tive vamos dizer, o prazer de formar mais de 9 mil líderes políticos e trabalhar com centenas de municípios, e aí de todos os partidos. E sabe uma coisa que eu descobri, que é uma coisa interessante? Que se você quiser ver projetos de excelência no Brasil na política pública, você tem que ir para estados e municípios. Tem lá educação exemplar em Sobral, você tem boa segurança pública, questão prisional em Minas Gerais. Tem bons exemplos de excelentes exemplos. E aí minha pergunta é assim, por que a gente não consegue escalar esses bons exemplos para a política nacional? Sim. E aí o populismo, o que o populismo faz? Nunca dá crédito a nenhum governo que não seja dele. A gente tem que dar crédito. Se começou o programa do Bolsa Família no PT e a gente acha que isso é importante, tem que dar crédito. Se o Bolsonaro aprovou o marco do saneamento, tem que dar crédito. Essa história de a gente não dar o devido crédito. Tudo que é meu é bom, tudo que é deles é ruim. Isso é errado. E aí, o que acontece? Não escala os bons exemplos. Você não consegue fazer os bons exemplos acontecer. Então, eu falei, eu me apresento como pré-candidato para isso assim, olha, eu tenho experiência de como reunir isso no Brasil inteiro, participei de vários desses projetos e nós precisamos escalar isso para o nível nacional. E para fazer isso, precisa tirar essa politicagem e essa coisa eleitoral, que é só pensar na próxima eleição, no meu partido, e todo mundo que entrou antes de mim não presta. Isso não existe. E como é que você se define?
politicamente? Não, eu sou um liberal, sou um partido novo de direita, eu tô totalmente no centro-direita aqui, não tenho nada a ver com o outro lado. Luiz, recentemente o presidente Bolsonaro visitou a Rússia, né? Se reuniu com o presidente e também agora recentemente vai se reunir dos países do país árabe, né? Eu queria saber a sua opinião, porque o Bolsonaro entendeu que é um ponto clave para esse ano, né? É recuperar a economia, ou pelo menos tentar recuperar, para ganhar aí uns votos que ele perdeu durante a pandemia por algumas declarações que ele fez e foi mal interpretado. Enfim, você acha que vai trazer frutos esse relacionamento com a Rússia, com os países árabes, o petróleo, principalmente para o Brasil? Olha, primeiro, o petróleo é uma commodity internacional. E o que está fazendo o preço do petróleo aumentar é a Rússia, porque está querendo invadir a Ucrânia e o preço do petróleo sobe. Então não adianta você diminuir imposto no Brasil para diminuir o preço da gasolina, que não vai acontecer. O que vai acontecer? Vai perder a arrecadação. A conta é que mais de 100 bilhões de reais vão ser deixados de arrecadar, portanto menos dinheiro para hospital, menos dinheiro para educação. E aí o que acontece? Se tivesse a tensão na Ucrânia com a Rússia, o preço vai continuar subindo porque é uma commodity em dólar. Então, de novo, não dá para fugir da regra de mercado. O que nós tínhamos de fazer com a história do petróleo, do preço do combustível no Brasil é o seguinte, olha, nós temos esse ano, até de 22 a 31, só de royalty de petróleo, nós temos 100 bilhões de dólares, ou seja, você tem 500 bilhões de reais. Não dá para pegar uma parte desse dinheiro e fazer um fundo, exatamente um fundo de estabilização para parar com a volatilidade do dólar? Não dá para a gente pegar o dinheiro que o governo está recebendo das partilhas que foram feitos, os leilões no governo. Tem lá mais 260 bilhões de dólares. Ou seja, tem dinheiro aberto. Agora, o governo tem que ter coragem de fazer isso. Vamos constituir um fundo para diminuir a volatilidade do dólar no preço da gasolina. Mas o que eu acho que foi, do ponto de vista, o que eu acho que foi um erro a visita do presidente Bolsonaro ao presidente Putin nesse momento, por causa da tensão. Esse era o assunto do momento. Então, e esse assunto não tem nada a ver com a coisa comercial. Se fosse só... Não, era sobre fertilizantes. Então, né? Mas se fosse o fertilizante... E manda a nossa grande ministra Tereza Cristina. Ela que mas tem que já estava marcada essa reunião. Mas aconteceu, desde a época do mas aconteceu um problema, né? Aconteceu um problema. Aconteceu uma tensão militar. Diplomaticamente, você disse que uma solução seria Lógico. Continuar discutindo o assunto, mas sem a presença do presidente, do simbólico. Que dá outro peso para uma discussão diplomática. Então, nesse caso, tinha que ser uma agenda da Tereza Cristina falar, olha, no momento dessa tensão com a Ucrânia, aqui é melhor só a gente fazer uma conversa técnica. Tanto que a Tereza Cristina foi para o Irã depois para também resolver a outra questão de fertilizante. Então, mas foi muito boa essa reunião, né? Conseguiu o dobro agora, vamos mandar o dobro. Foi muito boa, foi muito boa. Mas vê como aí, quando a tensão política cresce, você tem que fazer a discussão ser só técnica. Porque se tem uma conotação política, atrapalha. Mas você percebe que nem a Ucrânia ficou incomodada com a visita do Bolsonaro? Não é a Ucrânia, mas o que eu estou dizendo é como reverte para o Bolsonaro em casa, inclusive. Assim, poxa, né? Porque o negócio é o seguinte, ou você vai para fazer a diferença no diálogo, olha o que o Macron está fazendo agora. O Macron também está disputando a eleição, o que ele está fazendo? Olha, convocando uma reunião agora do Biden com Putin para tentar chegar a um acordo para mostrar, eu sou o deal breaker nesse negócio aqui, eu estou me mexendo. Então assim, ou você tem um ato desse de grandeza que você vai capitalizar politicamente, ou você corre o risco de sair diminuído e deixar até um acordo bom que foi feito passar insignificante porque a parte técnica foi encoberta pela parte política. Deixa eu voltar um pouquinho na questão de 2022, na campanha eleitoral, porque eu acho que tem um fator aí, eu queria muito ouvir uma avaliação sua, visto o teu histórico, o teu legado. Eu me lembro muito bem, em 2018, você disputou as prévias do PSDB para governador do estado de São Paulo, acabou não vencendo e foi coordenar o programa de governo de Geraldo Alckmin, à época, pré-candidato e candidato à presidência da República pelo PSDB. O Geraldo Alckmin teve um desempenho ruim, 4, 5% das intenções de voto, acabou perdendo a eleição. 4 anos depois, temos um Geraldo Alckmin praticamente fechado com Lula como candidato à vice-presidência da República. Você foi um cara que esteve muito próximo ali, é um cara que liderou justamente uma área vital de uma campanha que é o programa de governo. Você se sente traído pelo Alckmin? É uma boa pergunta. Eu me sinto não traído, mas decepcionado. Decepcionado com uma pessoa que a vida inteira lutou do outro lado da trincheira, a favor das reformas do Estado, a favor da modernização do Brasil, da seriedade da gestão pública, e se aliou a uma pessoa que representa exatamente o outro lado. Uma pessoa que vem detonando
todas as reformas estruturantes do Brasil, uma pessoa que vem enfraquecendo as instituições políticas, uma pessoa que se envolveu e criou os maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. Então, essa desculpa, entre aspas, que isso é para salvar a democracia do bolsonarismo, não cola para mim. Eu acho que isso é uma decepção, porque nós temos de olhar, o voto consciente é isso, é olhar o histórico. Se tem um histórico de um partido que votou até contra a Constituição de 88 e todas as reformas modernizadoras do Estado, reforma administrativa, reforma previdenciária, reforma trabalhista, sempre está do lado errado, ou seja, do lado contra as reformas modernizantes do Estado. Aí você dizer que você vai, não, se juntar essa pessoa para salvar... Mas isso é uma traição, não é? Eu digo que é uma decepção pelo seguinte, veja só que coisa interessante, o Geraldo Alckmin está fazendo esse movimento na pessoa física. Ele não tem nem partido. Se amanhã o Lula falar assim, olha, Geraldo, agora não quero mais você, porque eu vi que você não vai trazer voto, não vai... Não tem um cara pra falar assim, vou defender o Geraldo. O Lula é muito mais interessante ter o Geraldo como vice. O Lula... E não exatamente por causa de votos, né? Mais pra passar uma imagem de moderado. Eu acho que pro Geraldo Alckmin é interessante demais. É a sobrevivência da carreira política dele. Mais ou menos, né, Pensando única e exclusivamente em poder. Esquece valor, esquece a questão, esquece tudo. Somente em poder. Claro. Eu acho que ele fez a tacada mais inteligente, porque a chance que ele tem de êxito é muito maior do que uma candidatura a governador de São Paulo, eu acho. Mas as pesquisas, lógico, a gente não dá para confiar em pesquisa, porque é uma coisa, né, como eu disse, é muito do recall passado, mas o Geraldo estava disparado na frente nas pesquisas para governador em São Paulo. Mas é recall, né? Também pode ser recall. Mas assim, é uma pessoa que foi governador 3 vezes em São Paulo, o PSDB é muito forte em São Paulo, tem 40% dos municípios, enfim... Era uma coisa importante. Ô Luiz, e com relação à disputa para ser o pré-candidato pelo Partido Novo, como é que foi? Teve algum desgaste? A gente sabe que tinha ali a possibilidade do Amoedo disputar de novo esse ano. Como é que você se colocou nessa disputa? O Amoedo deve estar te adorando, né? Não, ele deve ter... Eu tentei ser um pouco mais sutil, Paulo, mas o Luiz deve ser adorado pelo Amoedo de uma maneira assim, impressionante. Não, mas o pior é que eu sou amigo do Amoedo, quer dizer, eu conheço o Amoedo e tal. O ponto é o seguinte, o Amoedo colocou um nome e retirou o nome, né, porque a gente sabe, porque apareceu um outro nome, e o Amoedo achou que tinha que ser ungido lá como nome exclusivo do partido, né? Certo. Quando saiu, criou um vácuo ali na questão da liderança. E o partido sempre achou importante ter sim um candidato à presidência da República, justamente porque a gente fala, a questão da bandeira liberal não é uma coisa dessa eleição, é um processo de educação da opinião pública de que tem alternativas. Sim. E mostrar, então a gente precisa eleger bancada primeiro. Nós temos hoje 8 deputados federais. Nós precisamos passar, pelo menos eleger 11 ou 12 para passar a cláusula de barreira. Então precisamos ter candidatura. Temos 2 excelentes governos. Temos o governo do Zema, que vai para a reeleição em Minas Gerais, acho que vai ganhar no primeiro turno lá, um governo excepcional que ele está fazendo, e um prefeito que elegemos em 2020 em Joinville, que é o Adriano Silva, que também está com 84% de popularidade. E temos ao todo 50 mandatários. Então o negócio que a gente tem que fazer não é pensar nessa eleição, nós temos que pensar num processo do novo crescer como bancada, conquistar novos governos, e isso vai fazer com que essa pauta liberal comece a permear mais e atingir mais pessoas. Fabi. Candidato, vou aproveitar esse gancho e perguntar se vocês não adquirirem, então, os números possíveis, consideram fazer federação com quais partidos? Não, nós vamos conseguir, e eu tenho certeza absoluta, a gente está muito bem, estou fazendo as contas lá, você sabe que liberal gosta de meta, né? Tem meta para cada estado, tem que atingir a meta, e isso é muito importante, acho que vai acontecer. E outra coisa, nenhum partido quer fazer federação com a gente, porque a gente não usa fundo partidário, a gente não topa fazer esses conchavos que eles fazem, então ninguém quer fazer federação com o Partido Novo. Tem uma chance aí do Novo ficar na cláusula de barreira. Não, 11 deputados nós já fizemos bem a conta. Olha, nós temos um candidato forte em Minas Gerais, que vai ajudar a puxar a voto. Em Minas hoje nós temos 2 deputados. A gente deve pelo menos dobrar a bancada lá, fazer 4, 5. São Paulo, nós vamos ter o Poit, aqui que também vai puxar voto para a legenda. Então, nós achamos que São Paulo a gente também vai eleger 3, 4 deputados. Vamos eleger um no Rio de Janeiro, um em Distrito Federal, um em Goiás, 2 que a gente está olhando aqui em Santa Catarina e 2 no Rio Grande do Sul. Então é isso aí, nós vamos ter 16 deputados, nós estamos bem animados. Essas contas, eu gosto dessas contas, hein? Meta, todo mundo tem que ter. Combinar com o povo. Ô Luiz, mas é justamente isso. Eu particularmente agora, eu gosto muito das suas ideias, sou um leitor dos seus artigos, a gente sabe que você tem uma
baita formação, o seu centro de pesquisas é seríssimo, eu conheço as pessoas que estão por trás desse centro. Agora, volto à questão que, na verdade, a Paulinha fez uma pergunta muito legal aqui, que é comunicação. Como é que você vai se comunicar, sair talvez da redoma aí, dos jardins e se comunicar com o Brasil profundo? Eu acho que essa é uma das grandes questões. Eu vou te dar até um exemplo. É o frango com a farofa. Exatamente, é. O Sérgio Moro teve semana retrasada aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Eu, muito curioso, fui aqui nos estúdios do lado só para ver como é que tá a comunicação dele. Porque falam que ele entrou na fono, falam que ele... Enfim, falam várias coisas. E eu percebo do Moro, atrás das câmeras, que o discurso dele não está nada ainda midiático, ele não consegue atingir as pessoas, ele consegue atingir um reduto ali. Agora eu passo para você também, você que tem um grande currículo, eu gosto das suas ideias, como é que você vai se comunicar com o povo, com a massa? Posso só complementar também? A gente estava falando aqui também, você falou, o jovem está pensando em fazer game, o jovem está... Depende do jovem, né? Porque a gente também está saindo de uma crise gigante, que é essa crise que veio também em decorrência do coronavírus, com um programa assistencialista que substitui agora o Bolsa Família, que muita gente acha que também vai acabar revertendo votos para o Bolsonaro, mas que retrata um Brasil que de fato está precisando de ajuda para comer. Está precisando de emprego. A gente fala que é a esquerda raiz, né? Que é o que o Lula faz bem. Sai ali da esquerda da Nutella e fala do emprego. Dois, fala tanto Lula como Bolsonaro, pessoas. a comunicação deles para a massa, isso que eu estou falando lá, para a massa, eles conseguem atingir. Os dois conseguem. A grande questão, como a terceira via... E agora falando de você mesmo, como você vai conseguir atingir essa massa? Você gosta de um frango com farofa? Come bastante. Costuma babar durante as refeições. Você vai comer aqueles pastéis na rua. Eu acho que uma das coisas mais legais de uma campanha política, e aí você precisa ter, e eu tenho esse espírito, né? Aliás, por causa de todo esse trabalho que eu fiz a vida inteira com estados e municípios, o candidato tem que ouvir as pessoas, você tem que conversar com as pessoas, você tem que estar lá no mundo delas. Semana passada eu tive na Rocinha lá com o Paulo Ganimi, que é o nosso candidato. É uma experiência muito legal, porque quando você senta e conversa, e aí com uma criança de 7 anos que está ali fazendo um curso de alfabetização, com a mãe dessa criança que falou assim, puxa, se não fosse esse programa de alfabetização aqui, que 2 voluntárias do Novo estavam fazendo, o meu filho não teria escola e teria perdido a questão da alfabetização, quanto valoriza a educação. Eu acho que o mais importante nessa campanha é ouvir as pessoas. E a gente aprende a conversar com as pessoas quando a gente conversa, entende as aspirações e as dores das pessoas. Eu acho que aí o discurso fica genuíno e não fica populista, porque não é o frango com farofa que vai resolver o problema. Ajuda, hein? O que vai resolver é você ter a empatia, é você entender a dor do outro, entender a aspiração do outro e poder conversar. E eu tô aprendendo, isso é uma lição. Eu acho que um candidato que não tiver aberto a aprender isso, você nunca vai conseguir falar com uma audiência que não tem a ver com a minha história. E o jeito de fazer isso é conversar com as pessoas. Agora, você deu uma deixa aqui no programa que você muito provavelmente acredita que a terceira via não vão ter esses 5, 8 candidatos à terceira via. Que vai ter, talvez eles vão se juntar aí, vai ter uma aglutinação aí de candidatos, talvez vão sobrar 1 ou 2 ou 3. O Paulo já perguntou isso, mas você não respondeu direito, na verdade. Você hoje estaria com quem? Você falou da Simone Tebet e você falou do Sérgio Moro. Tem uma ideia de uma união entre vocês três? Ele fez evento com a Simone Tebet, com o Moro, Dória não foi. Eita! Isso diz muita coisa, né? Não, eu acho que a gente tem que fazer 2 coisas. É continuar conversas, continuar mesmo. Se não tiver acordo em torno de propostas, nós não vamos fazer acordo. Porque não dá para fazer acordo no achismo. Não, essa pessoa vai... Não, tem que ser em torno de proposta. Então aí é melhor manter a campanha até o fim e fazer isso, ajudar o Partido Novo a crescer, a eleger mais deputados estaduais, deputados federais, governadores, e vamos fazer isso, porque no fundo é o que é melhor para as ideias liberais serem propagadas. Agora, se essa turma topar conversar em torno de propostas, aí nós estaremos sempre abertos. Eu queria saber a sua opinião sobre a Agenda 2030, se o senhor apoia essa agenda global.
Não, então, Rapidinho, Luiz, por favor, para a gente caminhar para o fim. Eu vou dizer assim, a coisa mais importante de uma agenda de longo prazo que o Brasil precisa é a questão do meio ambiente, eu vejo hoje. Por quê? E isso é uma questão central no nosso programa. Por que a questão do meio ambiental? É porque o Brasil é a maior superpotência ambiental do mundo. A gente não vai conseguir resolver a questão do clima no mundo sem o Brasil. O Brasil pode capturar 50% do carbono do mundo. Só para você ter uma ideia, esse ano nós temos... o mundo tem $1,5 trilhão de dólares para investir em terra degradada no Brasil. Não é mexer com a agricultura tem que continuar bombando do jeito que é a agricultura exemplar do mundo. 50 milhões de hectares aqui, $1,5 trilhão de dólares. A gente não conseguiu captar um centavo. Então assim, o Brasil tem que ter essa história de ser a primeira nação carbono neutro do mundo. Para mim isso é um ponto fundamental. E 2030 nós temos de ter como meta o desmatamento líquido. Mas não é meio zero. globalista isso? Um governo global? Não é global não, é a meta nossa, porque quem pode fazer isso com o mercado interno? Mas a Agenda 2030 prevê isso. Sim, mas eu estou pegando um ponto da Agenda 2030 que para mim é muito importante, que é a questão do Não te meio... preocupa essa agenda? Não, porque essa agenda vai trazer riqueza para o Brasil. Hoje, você pensa o seguinte, hoje eu só vou te dar um número para você ver que coisa impressionante. Hoje, e é o mercado que está dizendo, não é o governo que está dizendo. O mercado mundial hoje está dizendo que 50 trilhões de dólares, a gente está falando aqui, né, de quase 300 trilhões de reais em investimento no mundo, tem que ser carimbado com aquelas 3 letrinhas, o ambiental, o social e a governança, o ASG. Se você não olhar para isso, não vai ter dinheiro. Não vai ter dinheiro para a gente resolver o saneamento básico. Não vai ter dinheiro para... Me permita só interrompê-lo, o nosso tempo infelizmente se esgotou, a conversa foi muito boa, eu queria te agradecer por ter vindo aqui na Jovem Pan News, participado do nosso Morning Show, e as portas continuam abertas aqui, caso você queira voltar, enfim, durante a campanha, ou se por um acaso você falar que não vai ser candidato, dá uma exclusiva aqui pra gente, certo, Vini? É sempre Exatamente. bom, né? A exclusiva é que eu vou ser candidato e vou ficar aqui. Pô. Muito bem. Gente, nós entrevistamos Luiz Felipe Dávila, ele que é cientista político e pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Um rápido intervalo comercial aqui no Morning Show desta terça-feira. E na volta tem Alex Ruffo, tem Bruno Meyer falando da queda da audiência na Globo. Eu, se fosse você, não saía daí. Até já. Você gosta de café? E por que então muitas pessoas pagam caro num café americano quando existem milhares de opções do melhor café do mundo, o café brasileiro? Mas deixa eu te contar um segredo. Você não paga caro pelo café. Você paga pela experiência que acontece enquanto você curte o seu café. Essa técnica de vendas se chama encantamento e foi justamente com ela que a Disney se tornou a maior empresa de entretenimento do mundo. Eu sou Gabriel Villarreal e eu vou ensinar para você o melhor método para encantar seus clientes e vender mais no meu curso Encantamento na New Cursos. Eu estive em Orlando inúmeras vezes e tive a oportunidade de estudar a fundo sobre os parques, sobre a magia e principalmente sobre a estrutura de negócios da Disney. Acesse newcursos.com.br, inscreva-se já e aprenda um jeito incrível de aumentar as suas vendas e fidelizar os seus clientes. E nesta terça-feira de carnaval nós estamos de volta aqui na Jovem Pan News e ontem a gente falou aqui no Morning Show sobre manutenção de veículos, algumas dicas importantes antes de sair com o carro para viajar e acabou surgindo por aqui uma discussão sobre o preço excessivo dos atuais carros populares. Então a gente convida mais uma vez o Alex Ruffo, que é apresentador do Máquinas da Pan, que volta ao Morning Show de hoje para detalhar justamente esses números. Tudo bem, Rufão? Seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado. Tudo certo? Tudo ótimo. Terça-feira de carnaval e nada melhor que estar num Morning Show tão festivo, né? É isso aí. É sempre bom. E para falar de carro popular, olha, eu Paulo, fui dar uma olhadinha mesmo lá no site. 90 deu uma depressão. Cara, Vini, é impressionante. A gente, uma coisa você pode já cravar: não existe mais o carro popular. Não existe o carro popular. Só que a gente não deve também colocar essa conta só nas montadoras e no governo. O governo tem uma participação grande nisso por conta principalmente das tarifas, ou seja, do lado tributário. Hoje, Paulo,
um carro, 55% do valor do carro são os impostos. Então, o nosso carro é muito caro. Por outro lado, teve uma mudança muito grande na legislação na parte de segurança. Então, antigamente, os carros... Por isso que não dá para comparar tanto com aqueles carros de 20 anos atrás, porque hoje o carro é obrigado a ter um ABS, o carro é obrigado a ter vários sistemas de segurança que não tinham antigamente e que isso acaba encarecendo muito o carro. Por conta de toda essa legislação e também mudanças, antes de eu falar dos carros populares, alguns carros também, Vini, saíram agora de linha por conta do Proconv. O que é o Proconv? É o órgão que regulariza as emissões de poluentes. Essas regras, elas sempre foram internacionais. Elas esbarravam aqui no Brasil quando a gente falava de pesados, de ônibus e também de caminhões, com Euro 5, Euro 4, tal, que era uma globalização em cima de emissões de poluentes, e agora está nos automóveis também. Então, desde o dia 1º de janeiro, alguns carros pararam de ser fabricados, e eu vou até pedir para rodar o VT do engenheiro Henrique Pereira, que ele dá um briefing, na verdade, do porquê que isso aconteceu aqui no Brasil agora. A entrada em vigor da nova Lei de Emissões Brasileiras para Veículos Leves, o Proconv L7, é que está sendo responsável pela descontinuidade de vários modelos de veículos. As leis de emissões no Brasil existem desde os anos 80 e desde então já foram implementadas 6 etapas. A primeira em 1990 e a última entre os anos 2013 e 2015. E agora a fase 7, em janeiro de 2022. Estas leis evoluem com a tecnologia e têm como objetivo reduzir cada vez mais as emissões de poluentes veiculares, sempre com data marcada e em acordo com as montadoras. Vini, teve um acordo muito já programado com as montadoras, fabricantes de pneus e também com o órgão, para que todos esses índices de emissões fossem zerados nesses carros ou eles saíssem de linha. Então saíram de linha agora o Honda Fit e também o WRV, o Fiat Mobi numa das versões dele, que é a versão de entrada Easy. Isso é muito ruim pra gente, porque você já perde mais um carro de entrada aí e essa barra com o preço sobe um pouquinho mais. A gente perdeu também o Grande Siena, o Doblô, o Volkswagen Fox, o Chevrolet, que ele tinha uma versão mais barata, Joy. Tanto o Prisma quanto o Onix, eles saíam com a versão Joy, também não está mais. O Toyota Hilux SW Flex. Cara, eu tive a oportunidade de testar esse carro, era absurdo. Eu pegava qualquer subida, fazia 2 km por litro. Nossa. E era muito absurdo. Ou seja, esse era um dos que eu acho que estava muito na marca do pênalti realmente para sair de linha ou mudar todo esse projeto dele. O S10 com motor 5.0 Flex e o Fiat Uno. E quando a gente tem essa renovação da frota, se por um lado você acaba perdendo por não ter mais o carro, por outro você tem novos carros com mais tecnologia e com mais eficiência energética. Motores de 3 cilindros, motores muito mais equilibrados, mais econômicos. Então o mercado acaba tendo um ganho com isso também. E numa época que a gente fala de tanta dificuldade, né, para comprar um carro 0 quilômetro, e você pega aí uma faixa, por exemplo, e imaginar que o carro hoje mais barato que tem no mercado, ele custa R$ 59.900, que é o Kwid, você fica muito estreito e esse poder aquisitivo. Só para fazer um comparativo, Vini, que eu fiz, até com o Sami, do mercado americano com o nosso mercado, não é só o poder aquisitivo, né? O que é o poder aquisitivo? Poder de compra que o cidadão tem. Ele já ganha mais e o carro é mais barato. Então, no Brasil, essa diferença é de 4 a 6 vezes menor que nos Estados Unidos. O nosso poder aquisitivo é muito baixo. Então, para você fazer essa escolha do melhor carro, a melhor compra, eu fiz uma análise aqui. Eu não vou colocar quem foi esse melhor, mas sim de que maneira que você deve escolher o seu carro para você, com pouco dinheiro, conseguir ter essa compra de maneira mais eficiente. A primeira coisa é o uso do carro. Para que você vai utilizar o carro? Porque muita gente acaba comprando o carro pela beleza. Então, primeiro, é um carro para a família? É um carro que você pode ter um carro compacto, você vai ter que partir para um SUV? Os custos também, Paulo, eles são muito
relevantes nessa história toda. Você tem que fazer uma conta de custos agregados. Não é só o custo do carro, depois você tem o custo da manutenção, o custo das revisões, o custo com o combustível, que hoje é uma parcela muito grande e super importante até, que entra aí no teu dia a dia, o custo de PVA, do seguro, enfim. É planilha mesmo, né? É planilha. Você tem que fazer coloca todos esses custos, divide por 12 e vê quanto que você vai pagar mensalmente por um exatamente. carro, né? Planejamento estratégico. A galera pega a parcela, né? E acha que tá pagando a parcela, comprei o carro, mas não é bem assim, né? Essa é a grande jogada. Tem os impostos, tem a gasolina, o desgaste. Como é que você calcula o desgaste de um carro? Isso é um ponto interessante. Exatamente. O desgaste é mais pela quilometragem, por quanto você rodou com aquele carro no prazo de 1 ou 2 anos. Antigamente no Brasil, você trocava de carro a cada 2 anos. Hoje você já consegue trocar a cada 3, 4, porque os sistemas são mais confiáveis. Ontem até eu comentava com a Zoe aqui sobre o carro mecânico, ou o carro manual, ou o carro automático, né? Ela falou, puxa, existe um gap, né, de tecnologia. Realmente existia esse gap, diminuiu, e até a entrada dos carros automáticos em escala no Brasil, que acontece hoje, você tem menos carros quebrando, menos carros indo para revisão, porque você não estica tanto uma marcha, você não força tanto um motor. Então o carro hoje, ele dura mais. Ele tem, diferentemente do que muita gente imagina, toda a tecnologia embarcada no carro, ele vem também para ajudar esse carro a ter uma durabilidade maior. E outra coisa importante, Paulo, é o preço de revenda. Porque tem uma hora, um momento, chegou nesses 2 anos ou 3 anos, você vai trocar o seu carro e você quer ter um preço bom na hora de negociar por um 0 quilômetro. Dentro dessa avaliação que a gente fez dos melhores carros custo-benefício, numa faixa de 60 a 110 mil reais de carros compactos, aí eu não coloquei os SUVs. 110 mil! Oh, você me 10 eu comprava 3. Que loucura! Gente, comprou um apartamento. Olha que absurdo. O mais barato é 60 mil e todos eles mais na faixa de 70, 90 e 110 mil reais. Eu ia falar. 60 mil são poucos, vai? O que tem no 110? 60 mil são poucos. Nada demais. Nada demais. Então vou pelo último. 60 você anda de ônibus. Eu vou pelo último. Vou começar pelo último. A Paulinha pediu. BMW, né? Não. 110 tem o que nesse carro aí? Ar-condicionado tem, vai. Volkswagen Polo TSI, ele tá R$107.100 reais. Ele é um compacto com motor 1.0. 1.0 TSI. Esse motor TSI tem altíssima tecnologia, muito bem equilibrado, 128 cavalos, não estamos falando nem um carro com 200 cavalos, 250, não sei né? o que isso quer dizer, mas tudo bem. Tem ar-condicionado. Ele é turbo com injeção direta, isso é muita tecnologia. Vem a direção. Imagina se fosse ventilador no carro. Lembra quando falava 10 conto. Vini, lembra quando falava que esse carro vem com trio elétrico? Você já ouviu falar disso? Não. A gente tá semana de carnaval. Vidro, direção, olha, a Paulinha conhece. Semana de carnaval a gente tá falando aqui do trio elétrico. Eu sei, cavalos já pouco me interessa, mas essa parte do trio elétrico... Mas painel aí já é pedir demais, né, Rufo? Não, é uma coisa um pouquinho mais manual. Bem equipado. Não, bem equipado. Olha, então esse acima de 100 mil reais, e o forte dele o que é? Motorização. É um motor de altíssima geração, tal, mas é um Polo, gente. Eu lembro que o jovem, o primeiro carro desse cara, ele queria um Polo ou um Golf. É o Polo. Não estamos falando como a Paulinha fala, BMW, um Volvo, né? É um Land Rover. Não, é só um Polo, um Volkswagen Polo, muito bem equilibrado, mas extremamente caro. Vamos começar agora pelo mais barato da lista. 60. Vou dar. 60. Depois da tua aula de ontem, eu fiquei assim, tentada. Tava quase indo fazer aula pra comprar um carro e dirigir, mas eu agora acho que já deu um medo, né? Eu continuarei andando. É melhor. As parcelas, né? Não sei. Tá indo tão bem, agora veio um banho de água fria, né, Zoe? Com gelo. Vamos lá, olha. 59.900 é o Kwid. Opa, está barato. Ele teve uma renovação esse ano. Kwid. É Renault Kwid. Renault. Não conheço. Eles até no lançamento fizeram um slogan que eu discordo totalmente. Entre uma pessoa e meia. Não. No carro. Mas o que vem nesse Kwid aí, com 59? Não, 3 rodas. Vem 3, pediu uma roda. Sabe qual é o slogan desse carro? Qual é o slogan? O compacto dos SUVs. Eles chamam o Kwid porque ele tem uma altura em relação ao solo e tem uma suspensão que justifica ele ser chamado de SUV, e colocaram
o menor possível tamanho entre longarina, ou seja, entre rodas, para que ele fosse um SUV. Mas não dá para chamar um Kwid um compacto de SUV. Esse carro te dá um abraço? Então, você veste dele de maneira muito confortável. Olha, respondendo aqui o Bruno Meyer, ele é muito econômico, motor 1.0 de 72 cavalos e ele prima pelo visual, ele é um carro muito bonito. Deve ser lindo. Não, é bonitinho esse carro. Extremamente econômico. Para aqui, é bonito, sim. É bonitinho esse carro. É bonito. Olha, o outro, 60.900. Né? Aí a gente já tem o Fiat Mobi, aquela versão mais que poderia brigar realmente, ficar com o mais barato de todos. Não, o Mobi agora é o segundo. Claro, a gente fala em mais barato, é o mesmo preço. Você falar um carro de 59.900 por 60 mil, 2 tanques de gasolina, chegou lá, né? Tudo que você tá falando pra gente é o seguinte, ninguém vai mais conseguir comprar carro zero, basicamente isso, porque o negócio tá muito caro. Se eu tenho um carro agora, ele tem, sei lá, 10, 20, 30 mil quilômetros, é hora de vender ou é hora de esperar? Não, é hora de esperar, principalmente porque... Por que o carro usado está tão valorizado? Porque está faltando semicondutor e está faltando peças no mercado. Os semicondutores, a regularização das entregas, ou seja, de todas as encomendas que foram feitas pelo país de semicondutores, vai ser só em março do ano que vem. Então, se você puder esperar, ou você tem o segundo carro, Paulo, então você vende na alta lá para agosto, setembro, quando o pessoal já está na expectativa de trocar por um zero, e você faz caixa com aquilo e deixa para comprar teu 0 quilômetro em março. Então, com isso, você conseguiu ter um bom valor na revenda do teu carro usado e deixar para comprar o carro zero quando ele vai aparecer no mercado normalmente em março. Se você entrar na fila hoje, são 6 meses, 8 meses para ter o carro zero. O nosso próximo item aqui da nossa lista é o Fiat Mobi, então, 60.900, que é um carro de 75 cavalos e também estamos priorizando aí a economia. Perfeito. Depois o Argo 1.0, você vê, muito carro 1.0, principalmente por conta de custo de combustível, R$72.000. O Peugeot 208, que já é 1.6, mas ele não é turbo, então ele também tem esse equilíbrio do aspirado para ter economia de combustível, também foi remodelado. E o Onix, que ele ficou durante muito tempo na liderança, ficou 5 anos como líder de mercado. Sim. E só perdeu a liderança, Vini, por falta de peça de semicondutores, e aí acabou perdendo para o HB20 da Hyundai. Então esses são os que a gente tem no mercado, e como a Zoe diz... Às vezes dá um banho de água fria, né? Ninguém vai conseguir ter carro. Obrigado, Ruf, pela sua participação aqui no Morning Show. Obrigado por essa notícia tão otimista pro mercado. O Ruf falou, se você quer ter um carro com no mínimo 2 rodas, pelo menos, uns 60 conto, 2 rodinhas já dá. E aquela coisa de... Eu acho que já dá pra fazer. Não foi muito animador. Rufão, obrigado, irmão. Valeu, gente. Bom carnaval pra todos aí. Parabéns pelo trabalho. Turma, eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta tem mais. Mesmo, Paulo? Só um minutinho. Eu vou dar uma estudada qual carro que eu não vou comprar. Tchau, até daqui a pouquinho. Fica aí. Informação, opinião, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News. Gente, vamos falar agora de tecnologia e de tecnologia com o melhor uso possível. Você já imaginou que pacientes com paralisia pudessem ser curados? É exatamente isso que o nosso Carlos... Paulinha, por favor, apresente, é melhor. Nosso Carlos Carlos, o nosso Mark Zuckerberg da Jovem Pan, o nosso Carlos Aros, o nosso Arinhos. Tudo bem, Arinhos? Tudo bem, eu já falei que essa história de Mark Zuckerberg tá meio caída, ele não tá tão em alta. Não tá bem. Vamos ter que encontrar o Elon Musk, pra mim é o Lex Luthor da vida real, também não é muito bom. Não é Vamos muito pensar legal. em alguém, o Mark Zuckerberg tá não, Jeff Bezos, um Jeff Nosso Jeff Bezos. Pode ser, voando, também né? vai, Tá voando. não tá muito bom, é um caminho interessante. O Mark Zuckerberg tá meio em baixa. Escuta, me conta esse negócio inacreditável. Uma pessoa com paralisia conseguiu solução graças à tecnologia. É sério isso? Fantástico, né? Uma história que surgiu de uma pesquisa de uma universidade na Suíça,
os pesquisadores já há alguns anos trabalhando com esse projeto, e é basicamente um estímulo elétrico feito em pontos específicos da coluna do paciente que estimulam áreas que fazem com que os nervos respondam a esses estímulos de modo a retomar movimentos que haviam sido perdidos em função da interrupção do contato com esses nervos, e o paciente ficou paralisado. No caso do paciente que a gente vê nas imagens e que foi apresentado como resultado dessa pesquisa, um grupo controle, um grupo muito pequeno, vale dizer, ele estava paralisado há 5 anos. E é fascinante, ainda com toda a dificuldade para fazer a caminhada, precisando de apoio de uma espécie de andador e etc., ele consegue dar passos, ainda aqueles passos bem incertos, ainda tentando firmar os pés no chão. Mas o que é fascinante é que o uso da tecnologia é uma combinação de tecnologias. Então a gente está falando desde o desenvolvimento de materiais que possam ser colocados dentro do corpo. A gente está vendo agora nessa ilustração a maneira como esses eletrodos são inseridos por dentro da espinha, e aí eles vêm conectando em pontos específicos. Ou seja, os médicos, os cirurgiões identificaram naquele paciente especificamente quais eram os pontos que precisavam receber os estímulos. Isso foi mapeado e aí cirurgicamente cada eletrodo foi colocado. Sabe quando a gente vai fazer fisioterapia e a gente recebe aqueles eletrodos que estimulam, dando uma espécie de choquinho na gente? Vamos colocar mais ou menos assim, só que são eletrodos, claro, diferentes, com uma outra composição, e que são colocados dentro do nosso corpo. E aí tem uma caixinha que é colocada na base da coluna, quase ali no quadril, e essa caixinha tem um sensor, é um dispositivo inteligente, é um IoT, que responde o comando de uma aplicação que roda em um tablet ou em um smartphone, cujos comandos dão conta da intensidade e dos nervos que precisam receber o estímulo elétrico. Eu recebi no Sociedade Digital uma especialista falando sobre esses estudos, e é fascinante, Paulo, a gente percebeu o seguinte, que esse projeto tão específico e com tantos anos aí de investimento pode abrir margem para a gente conseguir encontrar solução para um sem número de outros casos de pacientes que ficaram paralisados. Uma das pesquisadoras responsáveis, cujo nome eu não vou me arriscar a dizer aqui, porque tem muitas consoantes, ela é uma das responsáveis pelo estudo. Ela diz o seguinte, que agora o que eles estão avaliando é se, em havendo a situação de paralisia para uma pessoa, esse método que eles desenvolveram pode ser eficiente para que a pessoa volte a andar logo depois de paralisado. Ou seja, em vez de deixar o organismo relaxar, logo oferecer o estímulo para que a recuperação seja mais rápida. Mas aí há uma questão. É preciso que as pessoas, os pacientes, se coloquem à disposição dos pesquisadores para poder entrar nesse grupo de teste. A gente está falando, portanto, de uma tecnologia que o vídeo está nos mostrando aí, nós estamos vendo as imagens. E quem quiser, que está nos ouvindo agora e quiser assistir, lá no canal da Jovem Pan no YouTube, tem tudo em detalhes, acontece história no Sociedade Digital. A gente percebe que já é realidade, mas que só poderá chegar daqui a 5, daqui a 10 anos. E a gente está falando de tecnologia aplicada à saúde com um nível de customização altíssimo. Não vai haver uma cirurgia dessa igual para 2 pacientes. Cada um vai receber eletrodos em uma posição da coluna, para um nervo específico, para atender a uma necessidade específica daquela situação de paralisia do paciente. Nossa, fantástico, que negócio legal, né? Impressionante e muito emocionante, né? Chegou o tempo em que é isso, a medicina avança cada vez mais e traz essas possibilidades que antes só no futuro distópico, né, Aros? Em coisas da imaginação mesmo, da literatura. Parece filme, e né, é uma Paulinha? esperança grande, né? Porque no caso de um acidente, a pessoa que perde o movimento, a gente sabe do impacto não só físico, tanto como psicológico. Esse rapaz estava há 5 anos paralisado, foi um acidente de moto. Traz muita esperança, né, pra pessoa, pra família. Muito legal. E tem um detalhe, né? A gente tá falando sobre... Vocês brincam bastante quando eu venho aqui falar sobre o metaverso. Vocês ficam fascinados. O Paulo tem um fascínio. Não, eu acho que isso aí vai dar problema. O Paulo tá doido pra fazer churrasco no metaverso. Então, esse é o problema. Fez já, teve lá imagens, inclusive. Eu vi as imagens. Eu não fui convidado pro churrasco no metaverso. Você não tava lá. Anotemos. Mas o grande ponto é que a gente está falando de uma combinação de recursos. Então, realidade virtual, realidade aumentada, IoT,
inteligência artificial, isso combinado com engenharia de materiais, porque a gente está falando de materiais tanto do aparelho que está conectado na base da coluna para emitir os sinais elétricos, quanto a bateria que está dentro. Porque pensa, é uma bateria que está descarregando energia. Sim. Essa bateria acaba. Quanto tempo de vida útil dessa bateria? Qual o procedimento para que ela seja trocada? O carregamento vai ser como? Então nós estamos falando do desenvolvimento de uma série de tecnologias. E no caso das baterias especificamente, a gente está vivendo o que a gente pode dizer a era de ouro das baterias, por causa da revolução da indústria automotiva com os elétricos. O Alex estava falando dos carros aí com motor a combustão. Em alguns países, por exemplo, na Alemanha, a virada para 2030, nós não deveremos mais ter carros a combustão. Carros elétricos. Isso se deverá a essa revolução que acontece na indústria de baterias. Né? A medicina será beneficiada, marca passo. Tudo isso vai revolucionar a indústria da saúde em função desses pequenos avanços. E aí a gente vê um caso tão excepcional quanto esse e tão fascinante, a gente percebe que a perspectiva é das mais positivas. Agora, infelizmente, dificilmente um tratamento como esse entra no quadro no hall de cobertura da rede pública. Isso vai demorar ainda muitas e muitas décadas, né? Infelizmente. Muito bem. Arinhos, quem sabe um dia a gente não faz um metaverso no Churras juntos e vai ser um momento que eu vou marcar. Metaverso no Churras. Veja que ele já é a distopia da distopia. Contrário. Você vai no churrasco, come e lá vocês criam um metaverso. É uma novidade. Dá pra fazer os dois. Mas o lado bom do churrasco no metaverso é que a gente não engorda. Pois é, pensa nisso. Cara. Você tá comendo bits e bytes. Isso é ótimo. Nada além disso. Pois é. Um bits ao ponto ou ao ponto bem, né? Eu prefiro um bife mesmo. Arinhos, obrigado, querido. Valeu, gente, pela um sua abração. participação. Ô, Paulinha, e ontem você trouxe aqui pra gente um compilado de séries de golpes pra gente poder assistir no feriado, né? Tudo muito bacana, muito legal, só que tem um detalhe aí nessa história. Todas que você trouxe são da Netflix. Então eu queria que você desse hoje uma alternativa para quem não tem Netflix em casa ou quer dar uma variada, né? Sempre importante. O que tem de legal para ver? Conta para mim. Vamos lá, Paulo, porque tem opção em tudo que é serviço de streaming. Aliás, é uma dúvida frequente, quais os serviços de streaming que eu deveria assinar. Eu não vou ser aqui juíza, mas vou trazer uma de cada um aí, e aí vocês analisam. Vamos começar pela HBO Max, a antiga HBO. Tem gente que ainda não entendeu que virou HBO Max, que tá tudo agora nessa tal de HBO Max, mas por lá, séries antigas do que você conhecia como HBO e também produções novas. Vamos falar de uma que acabou de ter o seu finale este final de semana. Estou falando de Euforia. Eu não sei se vocês acompanharam a primeira temporada, que já foi super elogiada dessa série, que apesar de ser protagonizada por uma estrela da Disney, que é a Zendaya, é uma série para adultos, hein? Não é série de criançada, não. Tem um monte de jovem lá? Tem. Mas essa série explora lugares sombrios aí da vida dos jovens, inclusive aqueles vértices que pouco se sabe, né? Do abuso de drogas, da sexualidade, enfim, esse lado sombrio da vida desses jovens numa cidade aí fictícia. Olha, o que impressiona muito nessa série, além das atuações, é o cuidado extremo com as cenas. Então, desde a fotografia, o uso de plano sequência, especialmente nessa segunda temporada, as referências do universo do cinema, da música, do teatro e das artes plásticas. A luz nessa temporada, nessa segunda temporada que acabou de finalizar, o excesso dela ou a falta dela é quase que um elemento dessa narrativa. É muito, muito surpreendente. Essa maratona que eu tô indicando para vocês inclui, então, 2 temporadas cheias e 2 episódios especiais que aconteceram ali no período do Natal. Um dedicado à personagem Rue, que é a da Zendaya, e outro a personagem Jules, que é o par romântico dela nessa série. Olha, vale muito a pena conferir, tá na HBO Max, Euphoria. Você tava empolgado esses dias, né, Paulinha, com um dos episódios. Sim. Caramba. É que é surpreendente, né? É surpreendente a qualidade. Uma coisa que eu reparei nessa série é a discrepância entre a primeira e a segunda temporada. A primeira eu acho que começa um pouco leve, de repente vai, e a segunda temporada é uma coisa... Bem na porrada. Bem na porrada, é muito boa de qualidade, do roteiro. Isso, né? Porque antigamente se falava muito assim, a série, a primeira temporada foi fantástica, depois desgastou. Exatamente. Agora parece que teve um movimento é o caminho inverso. Os autores já estão
planejando a segunda, a terceira temporada, e aí fazem esse caminho de construção. Mas essa Exatamente. Que foi o que aconteceu com Succession também. Com Ozark, são várias Exato. séries que já se planejam Exato. pra ter ali uma Exato. duração pelo menos de 3 temporadas, visando os dinheiros, né, gente? E até minisséries que prevêem só uma temporada, como Big Little Lies, acabam se estendendo também por causa dos dinheiros, né, gente? Dinheiros que também é audiência, né? O dinheiro e a audiência, a repercussão anda tudo junto e é assim que eles vão confirmando as renovações. Então, com certeza, os criadores já ficam de olho aí para dar uma estendida. Então, Euphoria na HBO Max. Vamos pro Amazon Prime Video. 4ª temporada em andamento de A Maravilhosa Senhora Maisel. Muita gente fala que eu só dou dica pesada, é assassinato, é golpe, é chororô, é vício em drogas. Olha, essa série não tem nada disso. É uma série deliciosa, maravilhosa, leve, premiadíssima. Ganhou, Todo é isso que eu ia mundo falar, ganhou o Globo gosta. de Ouro já. Não, né? já ganhou Emmy, a atriz principal já divertido, ganhou, engraçado, coadjuvante já ganhou. Todo mundo já venceu e quem assiste se sente muito feliz. Você não pode deixar de assistir. A trilha sonora é maravilhosa, se passa nos anos 50, tem todo esse cuidado com o figurino, com cenários em Nova York, essa cidade incrível. E olha que curiosa a história, né? A gente tem ali a mais improvável das feministas, porque é uma garota judia, casada, com filhos, tá tudo bem, ela faz até aquele assado no pirex, sabe? Pra levar pro marido. Só que aí ele troca ela pela secretária. E é nesse momento que ela descobre um talento também que ela nunca imaginou. Ela é uma super artista de stand-up. Ela usa as experiências da vida dela e da família pra fazer ali um grande show num ambiente claramente muito machista do show business nessa época. Então, é uma série surpreendentemente feminista, porque a nossa personagem principal, na verdade, é uma dona de casa perfeita. É aquela menina que gosta de se maquiar antes do marido acordar pra estar bonita, que liga pra roupa assim, que tá de cor de rosa. Mas é uma série que fala um pouco disso, né? Da mulher crescendo, se descobrindo, se sustentando e quebrando paradigmas. Os diálogos são maravilhosos. Você que gosta de Gilmore Girls vai perceber a similaridade, porque é uma verborragia cheia de referências pop e é da mesma criadora, que é a Amy Sherman Palladino. Então, se você quer uma série para de fato se desligar, curtir mesmo, assim, e dar boas risadas, e que tá com 4ª temporada em andamento, vai lá no Prime Video da Amazon. A Maravilhosa Senhora Maisel vai te conquistar com certeza. É o meu xodó, assim, a minha série de conforto, sabe? Que você faz um chazinho e dá risada e torce pelos personagens, coadjuvantes incríveis também. Você não vai se decepcionar. E tem mais, viu? Olha, separei aqui também da Apple TV Plus, né? Que é um serviço relativamente novo, mas também já bastante premiado, com séries muito boas, The Morning Show, The Servant, See. São muitos os lançamentos da Apple. E tem uma novíssima que é Ruptura, que é dirigida pelo Ben Stiller, que muita gente conhece pelos papéis cômicos dele no cinema. Essa série vai ter 7 episódios, tá no pingado, né? 1 por semana, episódios novos semanais, e traz um conceito muito interessante, né? A gente falou de tecnologia aqui com o Carlos Aros, agora imagina se a gente pudesse dividir a nossa memória entre o que acontece no trabalho e a nossa vida pessoal. É isso que uma empresa propõe aos seus funcionários nessa série. Então, eles passam por um procedimento cirúrgico e aí tudo que eles vivem no trabalho, eles lembram só no ambiente de trabalho. E quando eles saem de lá, eles não lembram nada do que aconteceu no trabalho e vivem a vida pessoal deles fora. Nossa, eu precisava disso. É uma pira, parece ser uma boa ideia, né? Pensando assim, você fala, nossa, é uma super ideia, né? Porque aí eu não misturaria o meu problema pessoal com o da empresa, eu não levaria coisa pra casa. Gente, não sei se é uma boa ideia, não. Nos primeiros episódios a gente já vê que essa história pode dar muito errada. Quer dizer, a Zoe ia quebrar o pau aqui no programa, quando ela saísse lá fora, tá tudo certo. Ela podia abraçar um comunista. Já pensou, gente? Olha só, é que muito maravilha. maluco. Só a ideia, a premissa da série já faz a gente ficar pensando. Fiquei curioso. Olha, no elenco a gente tem também nomes incríveis, pelo menos eu adoro esses atores. John Turturro, Christopher Walken, Patricia Arquette e o Adam Scott, que é o protagonista. Inclusive, ele é uma dessas pessoas que passa por essa cirurgia e trabalha lá
não lembra do que faz no trabalho e vive a vida pessoal, onde ele tem um drama ali pra superar, que depois vocês vão ver assistindo. Então, se você se interessou, Ruptura na Apple TV Plus, também série novíssima, tá em andamento, você vai ver ali, são 7 episódios no total, 1 por semana liberado pra vocês. E aí eu peguei o Paramount Plus, que é um que a gente fala pouco, né? Pouca gente traz as séries da Paramount, mas tem uma muito boa, que é a Yellowstone, que tá agora, acho que na 4ª temporada, se eu não me engano. Ela tem o Kevin Costner no elenco, que é um ator famoso de Hollywood, né? E traz a história de uma família que vive ali no interior do estado de Montana. Eles são latifundiários, assim, então tem muita terra, e eles se veem ali no meio daquela especulação imobiliária, quer dizer, o interesse para comprar, crescer cidade e tal, e também os indígenas que estão protestando contra essa tomada ilegal das terras, né, que muitas fazem parte aí da família dele, os Dutton. Então a gente acompanha essa jornada, o Kevin Costner é o patriarca dessa família, tem ali embates violentos, disputa em relação a essas terras, é bastante interessante essa série, então no Paramount Plus, chama-se Yellowstone. E fechando com a série Pam and Tommy, do Star Plus. Você que não é novinho, entendeu? Que assistiu Baywatch, com certeza lembra da Pamela Anderson, essa loira que era assim, um ícone sensual da história da televisão. Quando ela vinha com aquele maiô vermelho e ela corria em câmera lenta naquela praia. Gente, era uma coisa assim que parava o mundo pra ver aquela mulher correr na praia, na televisão. E realmente ela marcou nos anos 90. Em 95, ela viveu esse relacionamento com o baterista do Motley Crue, que é o Tommy Lee. E a série é baseada exatamente nesse período, nesse relacionamento. E durante, enfim, esse romance que eles viveram, teve a história da sex tape. Acho que foi a primeira história muito grande de sex tape que a gente teve na história, assim, das celebridades, porque eles filmaram a lua de mel, então transantes lá na lua de mel, etc e tal. E essa fita acabou caindo na mão de uns caras que venderam esse conteúdo. E aí foi um grande escândalo, né? Foi o primeiro viral, é considerado o primeiro viral, um grande escândalo sexual da década de 90, que acabou até prejudicando a Pamela Anderson, porque como ela já tinha toda essa identidade sensualizada, depois dessa sex tape, as oportunidades de trabalhos outros, mais sérios ou diferentes, acabaram se fechando para ela, né? Ela ficou muito estigmatizada com essa questão da sexualidade, da sensualidade, dessa exposição pela qual ela passou. Então, essa série que tá lá no Stars Plus, Pam and Tommy, retrata exatamente aí essa história dos anos 90 que eu vivi em tempo real, amores. Então, tipo, nem sei o que é que eu vou descobrir de novo nessa história, porque eu acompanhava ali tudo que desencadeou esse escândalo dessa sex tape da Pamela Anderson. Tá aí, hein? Trouxe algumas opções boas pra vocês, diferentes. Tudo coisa nova pra vocês curtirem em outros serviços de streaming que não a nossa querida Netflix. Precisamos de mais carnavais. Amor, para aproveitar pra acompanhar a agenda, entendeu? Tem que marcar ali pra assistir pelo menos 3 tudo episódios. agora no carnaval. Isso aí. Ô Bruno, e com as pessoas procurando cada vez mais opções no streaming, a televisão aberta, por sua vez, sofre com os baixos índices de audiência, né? A Globo talvez seja o melhor exemplo disso, certo? A Globo é o melhor exemplo, sim, Paulo, e eu trago números aí pra mostrar. Se a gente pegar as 3 novelas que estão em cartaz, Um Lugar ao Sol, Quanto Mais Vida Melhor e a anterior das 6, que é Nos Tempos do Imperador, praticamente todas sofreram com baixos índices de audiência históricos. Só a novela das 7 bateu 21,6 pontos, isso na semana da estreia. É um índice recorde na história da Globo. Agora, tem vários motivos e razões para esse fenômeno de baixa audiência. O primeiro que eu queria mostrar aqui no Morning é uma coisa que poucas pessoas têm falado. O hábito do brasileiro em assistir programas, séries e filmes, que é isso que a Paulinha falou bastante, mudou uma coisa quase impensável na grade, na televisão brasileira. Que a faixa do horário nobre da TV, que ia geralmente das 7 da noite até as 11 da noite, mudou radicalmente, principalmente para a faixa das classes A, B e um pouquinho da C. O horário nobre hoje da TV brasileira está indo das 6 da tarde até as 9 da noite. A partir das 9 da noite começou a ter um movimento acelerado de as televisões estarem conectadas aos serviços de streaming,
Que é isso que realmente a Paulinha está trazendo para a gente por conta dessa proliferação aí de programas que tem. Evidentemente, a gente está falando de um país que muita gente, uma massa de pessoas, não tem nenhum serviço de streaming por causa de preço de dinheiro. Mas classes A, B e uma parte da C já apresentam essa mudança a partir das 9 da noite, exatamente, essa migração a partir das 9 da noite de você correr para serviços de streaming. No caso da Globo, ela compete com ela mesma, né, Bruno? Porque tem a Globoplay. Que tem a Globoplay. Você só pode ver a novela no horário que ela quiser também. Exatamente. Exato. Agora, tem um outro fator aí dessa baixa audiência da Globo. Ela sofreu muito com as reprises de novelas que ela tá há mais de um ano aí, quase 2 anos de reprises de novela. Por exemplo, esse dado que eu passei agora da novela das 7, Quanto Mais Vida Melhor, ela bateu recorde e o recorde anterior era uma reprise de pega-pega. Tava dando 23 pontos e tal. Então, a Globo sofreu muito por conta das reprises que ela estava dando. Enquanto o streaming estava trazendo grandes produções e produções inéditas, a Globo estava com reprises. Ela não enfrenta isso com reality shows e com, evidentemente, jornalismo. Sim. Então, a audiência do reality show da Globo continua boa. Exceto, evidentemente, essa última edição do Big Brother, que não é uma fuga de público. É uma edição que está extremamente morna. Flopada. E, muito provavelmente, se a Globo trazer um Big Brother ano que vem com um elenco bom, pulsante, interessante, vai levantar a audiência ao mesmo tempo. Mas tem outro fator também, Vini, dessa queda de audiência, que é a falta de divulgação, principalmente nessa novela das 9. A gente já discutiu. A gente já ficou pensando aqui, né? Eu não entendi até agora por quê. Olha, tem um buchicho lá dentro nos corredores de pessoas que comentam, que é o seguinte, que é uma coisa quase de ego dos executivos da Globo. O Lugar ao Sol foi aprovada pelo Silvio de Abreu, na época, diretor de dramaturgia. Ele tinha esse cargo. Ele saiu da Globo depois de uma trajetória aí brilhante como autor de novelas. Foi hoje atuando, é um grande executivo da HBO Max. E quem entrou é o José Luiz Villamarim, que inclusive fez grande sucesso também como Avenida Brasil. Ele não aprovou essa novela, Um Lugar ao Sol. Ele aprovou, por exemplo, a próxima, que é Pantanal, que é uma grande aposta aí da Globo. Uma expectativa aí absurda, uma coisa inimaginável. Quando estreou, só pra você ter noção, quando estreou Um Lugar ao Sol, com o Cauã Raymond, eles fizeram, eu acho que na semana seguinte, eles fizeram uma matéria no Fantástico, que é onde eles apresentam as grandes produções deles, não com Lugar ao Sol, mas com Pantanal, apresentando quem ia ser a nova Juma. Ô, Bruno, e aí tem a questão também de Um Lugar ao Sol ser uma obra fechada. Né? E aí você não tem você não consegue mudar a trama de acordo com o gosto do público. Então, né, se apegando a essa, achando porque a Globo sempre enfrentou, sempre teve essa carta na manga, diferente das outras emissoras, principalmente o SBT. O SBT produz uma novela já praticamente com tudo fechado, com todos os capítulos fechados, e é uma questão econômica. Faz isso para diminuir o salário das pessoas. Diminuir não, você contrata os atores por 5 meses, tem que gravar uma novela em 5 meses. A Globo não precisava disso, ela tinha uma carta na manga que é a seguinte: deu problema na novela, principalmente de audiência, um núcleo não pegou, um personagem não pegou, você tem tempo hábil para você mudar a trama. Isso várias novelas fizeram. Agora não, porque ela grava praticamente Um Lugar ao Sol, essa novela tá gravada inteira. Antes ou seja, de começar, já deu problema, gravado. Exatamente, deu problema, ela não tem tempo hábil para mudar. Então ela tem que colocar o canhão dela, que é o horário das 9, e agora também o horário das 7, ela tem que levar ao ar mesmo com os baixos índices de audiência. Mas vamos ver aí quais são as próximas novelas. Eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que uma vez eu vim aqui no Morning e deu maior repercussão falando que a Globo não ia falir. Acho que realmente não vai falir. E porque a gente tem que sempre ver as novas produções que eles vão colocar no ar. A grande aposta é o Pantanal, que vai ser logo mais. Vamos ver se realmente vai levantar aí esses horários nobres da Globo. É isso aí, Bruno Meyer. A gente vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Amanhã a gente está de volta, 10 horas da manhã, ao vivo na Jovem Pan News. Tchau. Realização Jovem Pan News.
Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento. Loja e 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja e 100 é solução completa. Olá, bem-vindos ao Drops, a sua dose diária de entretenimento aqui na Panflix. O filme brasileiro A Suspeita ganhou um trailer com a atriz Glória Pires vivendo no limite como uma policial. Ela vive Lúcia, uma comissária exemplar da inteligência da Polícia do Rio de Janeiro, que, diagnosticada com Alzheimer, começa a programar a sua aposentadoria. Tá na hora de você mudar seu estilo de vida. Mas e o meu trabalho? Vai ter que parar. Durante a investigação do que seria seu último caso, ela descobre um esquema da qual ela vira suspeita. Entre os desdobramentos das investigações e os lapsos de memória, Lúcia agora terá que lutar por sua vida. O longa tem direção de Pedro Peregrino e estreia nos cinemas no dia 14 de abril. A segunda temporada da série The Wilds do Prime Video ganhou um teaser que revela as primeiras imagens do novo ano e a data de estreia, dia 6 de maio. Dá só uma olhada. Rachel. The Wilds conta a história de meninas adolescentes que sofrem um acidente de avião e ficam presas em uma ilha deserta, tipo Lost, sabe? Lá elas precisam aprender a conviver com suas diferenças e a enfrentar os medos de seus passados. Mas coisas estranhas começam a acontecer na ilha, viu? O que levanta ainda mais dúvidas nas protagonistas. Se você ainda não assistiu, confira a primeira temporada no Prime Video, que já saem esses novos episódios. Cillian Murphy encarna o cientista J. Robert Oppenheimer, um dos criadores da bomba atômica, na primeira imagem oficial de Oppenheimer, o thriller épico de Christopher Nolan. Outra novidade anunciada foi a presença de Alden Ehrenreich e David Krumholtz no elenco. Eles se juntam a uma lista estrelada que inclui Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Josh Hartnett, Rami Malek e Kenneth Branagh. Ufa! Só gente fera, né? Com direção e roteiro assinados por Nolan, a produção chega aos cinemas no dia 21 de julho de 2023. Tá um pouquinho longe, mas você que é fã, vamos acompanhar aqui no Radar do Drops, que vai vir mais notícias sobre essa grande produção. Depois dessas atualizações sobre tudo que está rolando nas novas produções de filmes e séries, o Drops de hoje fica por aqui. Você quer saber mais? Se inscreva no canal do YouTube Jovem Pan Entretenimento. Lá você verá todo o conteúdo do Drops. Comenta lá o que você achou e mande sugestões do que você quer ver por aqui. Siga a gente também nas redes sociais e baixe já o aplicativo da Panflix no seu Android ou iOS. Sabe por quê? É grátis. Acompanhe por lá toda a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Boa semana pra vocês e até mais.